Pode ser um erro meu, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Eu não vi até agora algo que me diga que o batismo, ele é necessário para que a pessoa receba a salvação. Não faz nem sentido, porque quem determina quem será salvo ou não é o Criador, certo? O Criador determinou em algum lugar que a pessoa tem que ser batizada para ser salva? Eu nunca vi isso, entendeu? Li esse texto curto do Olavo. Não devemos colocar a Bíblia acima de tudo e rejeitar a igreja e seus sacramentos. Deixa eu ver aqui. Porque não sou evangélico, não sou autoridade nenhuma em matéria de teologia, como alegam sê-lo tantos que vêm usurpar o espaço no meu Facebook para me xingar de tudo quanto é nome. Mas uma coisa que sei fazer é ler e compreender. Faço isso não só em português e em outras línguas modernas, mas em algumas antigas. Não leio com a mesma fluência do português, do inglês ou do francês em grego clássico, mas compreendo esse idioma o suficiente para consultar dicionários, tirar dúvidas sobre o sentido de algumas palavras e averiguar o certo ou errado, o acerto ou o erro de uma tradução. É com base nisso que asseguro, primeiro, em parte nenhuma do Evangelho, nosso Senhor diz que ler a Bíblia, ou mesmo acreditar nela, vai nos salvar. Não há ali sequer uma frase, um trechinho, uma palavra em que ele nos recomende a leitura do grande livro. O que ele diz, isto sim, e com palavras inconfundíveis, é que a salvação, o ingresso na vida eterna, só vem por um único meio: comer o seu corpo e beber o seu sangue, certo? Nem mesmo um retardado mental pode confundir essas duas ações com a leitura de um livro, por santo e sublime que seja. Isso daí é verdade, cara. Renato Só que eu mandou concordo com ele. R$5. Esse primeiro ponto aqui eu concordo com o que ele tá falando. Não depende da leitura, porque muita gente lê a Bíblia e nem entende o que tá lá. Então não é isso. Não é isso que salva. Quem salva é o Criador. O que a pessoa pode fazer é a sua parte. Qual que é a parte? Você pode estudar, adquirir conhecimento para ampliar a sua percepção e reforçar ainda mais sua fé, por exemplo. Isso aí você pode fazer. Agora, se o Criador quiser salvar ou não, isso é ele. É tudo mérito dele. Ele que manda, cara. É ele que mexe os pauzinhos. Não tem isso daí, não. Vou continuar lendo aqui. Vamos ver o segundo ponto. Um rito, por definição, é a repetição formal e exata de um ato fundador, o qual dessa maneira salta a barreira do tempo e se torna novamente presente, com o mesmo poder e eficácia do instante originário em que se realizou. Quando batizamos um bebê, não estamos apenas rememorando o que fez João Batista, mas repetindo com atual vigor e efeito o que ele fez nos tempos bíblicos. Integrar uma nova alma humana no corpo místico de Cristo, abrindo-lhe, em potência, as portas do céu. Legal, bacana. Eu acho que o batizado é importante também. Não acho, obviamente, que a pessoa, para ser salva, tem que ser batizada. Não acho isso. Mas, como ele falou aqui, é uma coisa que abre em potência as portas do céu. Tanto em Lucas 22:19 quanto em Coríntios 11:24-26, Jesus, ao consagrar o pão e o vinho, ordena a seus discípulos: fazei isto em memória a mim, certo? A expressão grega é muito clara: toito poiete. Fazei isto. Ele não disse, fazei o memorial disto, mas fazei isto. Consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e o sangue do Redentor. Isso é o ponto culminante da revelação cristã, a chave mesma da salvação. Lutero, Calvino e seus seguidores reduziram esse ato a um simples memorial, esvaziando-o da sua eficácia ritual no presente e negando a transformação real das duas substâncias. Isso aí foi feito mesmo. Curiosamente, não fizeram o mesmo com o rito do batismo. O famoso batismo nas águas das igrejas evangélicas não se apresenta como um puro memorial do que João Batista fazia, mas como um rito atual, investido das mesmas propriedades do batismo conferido por João Batista. Se o batismo tem esse poder, por que não teria a Eucaristia? Recusando-se a obedecer à ordem explícita de Jesus Cristo, Lutero, Calvino e Tucci Quanti instituíram em lugar dela o biblismo, o culto do texto bíblico, fazendo deste, em vez da Eucaristia, o centro da revelação cristã, reduzindo, portanto, o cristianismo em uma religião do livro, tal como a entendem os muçulmanos. É meu direito e meu dever considerar isso uma heresia, um escárnio e um escândalo, temendo pelo destino eterno de todos os que se deixaram enganar por tão grosseira patifaria. Mas aí é complicado. Eu entendi aqui quais são os pontos dele e eu concordei aqui com algumas coisas, tá? Com a maior parte aqui do que ele colocou, eu concordo. Agora, o que eu discordo aqui é o seguinte, que eu acho que não está definido aqui. Em momento algum aqui do texto dele, eu interpretei e entendi que a religião tem que estar acima da palavra. Eu acho que não é essa a questão.
Eu não acho que ele tá colocando aqui, tipo, a igreja católica acima da palavra, entendeu? Da palavra da Bíblia. Porque é o seguinte, hoje em dia, como as religiões, elas foram infiltradas, muita coisa foi modificada dentro da própria igreja católica, a pessoa ela não tem que ser impedida de exercer a religião, mas ela tem que fazer o estudo bíblico também. Porque o estudo bíblico, o que está escrito lá, é a palavra do Salvador, não é? Não é isso? É a palavra do Criador. Então, quando eu encontro, por exemplo, um padre católico que, através de distorções dentro da própria religião católica que ocorreram, ele profere isso em palavras e tenta me educar dessa forma, é meu dever checar na Bíblia. Porque de onde que ele está tirando todo aquele conhecimento para poder me ensinar? É da Bíblia, em tese. Né? Pode ser que ele esteja usando aí uma Bíblia corrompida, pode ser que ele esteja usando aí uma Bíblia que não esteja muito bem traduzida, pode ser que ele esteja usando uma tradução errada, equivocada, ok, faz parte, mas é minha obrigação checar. Agora, eu não acho que esse pensamento meu exclui isso daqui que o Olavo tá falando aqui, cara. Vocês entenderam? O que vocês acham? Aí errou, hein? O batismo é sim importante. Não, eu não falei que não é importante. Eu não falei isso. Eu falei que o batismo, do meu ponto de vista, ele não é o necessário para a salvação. Esse é o ponto. Mas um bebê não tem discernimento ainda. E o batismo serve para lavar o pecado. Sim. Qual seria o pecado de um bebê? Exato, não faz sentido. O bebê é puro, certo? É puro. Eu fui batizado quando eu era bebê. Então, poderia ser batizado agora novamente, né? Pode ser que eu seja um dia, de novo, que eu queira. Só que eu não acho que a sua salvação tá diretamente ligada a isso, ao batismo, tá entendendo? É isso que eu não acho. A pessoa, não é uma regra dela ter que ser batizada para ser salva só. Você entende? Pode ser um erro meu, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Eu não vi até agora algo que me diga que o batismo, ele é necessário para que a pessoa receba a salvação. Não faz nem sentido, porque quem determina quem será salvo ou não é o Criador, certo? O Criador determinou em algum lugar que a pessoa tem que ser batizada para ser salva? Eu nunca vi isso, entendeu? O batismo é sim importante, mas um bebê não tem discernimento ainda, e o batismo serve para lavar pecado. Tava falando da escrita, não de você, Xande, tamo junto. Ah, tá, Leonardo, entendi. Então você tem basicamente a mesma opinião que a minha. Entendi. Mas muito interessante aqui o texto do Olavo, cara. Meu professor disse que a Bíblia não é 100% verdadeira. Ele sempre me dá nota ruim, mesmo fazendo tudo. Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade. E tá certíssimo, irmão, tá? Tem que seguir a Bíblia, cara. Tem que ler a Bíblia, tem que fazer o estudo bíblico. E o seu professor, ele pode estar equivocado. Muitos professores hoje em dia estão equivocados, irmão. Infelizmente, a gente não tem mais tantos professores não, cara. Tudo fachada. Os professores de verdade foram exterminados. Temos pouquíssimos hoje em dia. Fael Ferreira superchatei R$2. Todos nascemos com o pecado original. Ah, não, sim, mas o bebê, no caso, aí é espiritual, né? Nós somos corrompidos, nós nascemos corrompidos já, isso sim. Nós nascemos com o pecado no nosso coração. Só que o bebê, no caso de um nenê, falando do batismo, ele não teve ainda, ele não exerceu a vida ainda, entendeu? Não foi dada a chance dele de fazer a escolha ainda, percebe? Acaba que ele é batizado de maneira inconsciente, né? O bebê, ele já nasce com pecado, essa ideia de que um bebê nasce puro não é correta. Mas não é isso daí, não é... Falar uma coisa é você dizer que um bebê nasce puro, outra coisa é você falar que um bebê não nasceu com pecado, irmão. Isso aí são coisas diferentes, cara. O bebê, ele é puro porque ele não pecou. O bebê não pecou, ele não fez nada. Ele não tem capacidade, ele não tem discernimento, nem sequer pra entender o que é o pecado. Ele não tem discernimento nem pra fazer escolhas. Ele não pecou ainda. Ele, como ser humano, por ser um pecador e ter o pecado no seu coração, vai errar na vida, vai errar. Mas ele, enquanto bebê, por não ter o discernimento, ele tem essa pureza, é disso que se trata. Isso não significa que ele não tem o pecado no coração, porque todos nós temos. Então é nesse sentido. Mas é normal, né? Existem discordâncias aí das interpretações, isso que é o bacana, né? Eu entendi ali o texto do Olavo, concordo ali com alguns pontos que ele colocou ali, só que é como eu falo, pra mim, uma coisa ali não exclui outra. O ladrão crucificado ao lado do Messias não foi batizado, e mesmo assim foi salvo. É aí que tá o ponto, entendeu? É aí que tá o ponto, irmão. Quando Jesus salva o ladrão na cruz, o ladrão simplesmente creu em Cristo e foi salvo, sem ser batizado. Fora todos os pecados que ele cometeu em sua vida, Jesus o salvou. Exato, porque você tem que crer em Cristo, cara. E isso daí não é mérito seu, é mérito do Criador. Então aqui fala, e disse-lhes, Marcos 16, 15 e 16, vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, isso aqui, na minha interpretação, não está dizendo que a pessoa tem que ser batizada para ser salva. É bem claro aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, se você for batizado, mas não crer, você vai ser condenado. O que adianta? Aqui a ênfase, a tônica dessa interpretação aqui tá aqui, ó. É crer.
É disso que se trata, ó. Muitas pessoas podem ser batizadas e podem não crer, cara. E aí já era, você entendeu? Senão seria muito fácil, né, irmão? Se dependesse só do batizado, pô, seria easy, né? O caminho da salvação é estreito, cara. Salmos 51, 5, 10. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O ladrão da cruz não tinha como descer da cruz para se batizar. Irmão, eu acho que assim, não tem como quererem mudar o que pra mim isso daí não prova nada. Pra mim isso daí não prova nada, cara. Pra mim não depende de batismo pra ser salvo, depende do fato de crer. Crer é a questão. Sobre o batismo, não ser isso. Aqui. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Tá aí, ó. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ó. Tá aí, pô. É a questão da predestinação, ó, que muita gente confunde, as pessoas não entendem. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É aí que tá o ponto. Porque, veja, se eu, num determinado momento, eu decido por mim, eu vou me batizar. Ó, eu mereço o céu. Praticamente eu falo assim, eu mereço os céus, eu mereço o reino do Criador. Eu vou me batizar. Eu creio, por exemplo. Eu vou lá, tomo a atitude de me batizar, né? De ser batizado. Ou seja, eu tô colocando na minha cabeça que eu estou, em tese, sendo salvo porque eu decidi ir até lá. Não, cara, não é isso aí não, velho. Mas não é isso aí nunca, entendeu? A salvação é dom do Criador. É dom de Deus, irmão. É disso que se trata a salvação. É dom dele, cara. Nunca será por uma obra sua, por um pensamento seu, por uma conduta sua. É dom dele. Se você caminha pelo caminho estreito e agrada o Criador, é através do dom dele que você faz isso. É aí que tá o ponto. A galera, né, parece que não entende isso. Mas tá certo, é isso aí, ó. E o ladrão lá na cruz que foi salvo é a maior prova disso. Por quê? A predestinação daquele cara era ser salvo, e ele foi salvo. Por quê? Porque creu, entendeu? Isso é dom do Criador. Guilherme Lima superchatei de R$5. Salve Xandão, tu prefere ir no soco com um dragão ou com um dinossauro? Eu prefiro um dragão, cara. Eu preferia sair na mão com o dragão, porque é mais empolgante, né? Ele sorta fogo, tem as paradas lá, né? Seria mais interessante. Xandão, minha sogra evangélica extremista montou um pinheirinho de Natal. Chamei ela de herege e pagã. Pra que você fez isso, cara? Agora ficou um clima ruim quando vou lá. Manda double. Toma o double. Tamo junto. Para com isso, irmão. Você tem que ter bom senso, cara. Ela não tá fazendo isso. Ela nem sabe que tá fazendo. Isso é tradição, cara. Para de ser tonto. Você vai virar o cara inconveniente. Isso aí não... Cara, isso aí... Eu já falei pra você. Você vive num mundo que é pagão, cara. Não tem pra onde fugir. Se você for começar a pegar tudo que remete a paganismo, irmão... Vai ter que passar um trator em cima da casa da sua sogra, por exemplo. Porque as pessoas não têm todo esse entendimento, cara. A gente vive dentro de um sistema onde a informação é totalmente limitada. A gente não aprende sobre essas coisas desde sempre. Que o Natal é pagão. Não, a gente aprende o contrário. Isso daí não vai implicar na não salvação da sua sogra, por exemplo. Agora, o fato de você saber a verdade, isso sim é bom por quê? Porque te ajuda a ser um indivíduo cada vez mais livre e ter mais percepção de realidade. Agora... impor isso à vida das pessoas que não estão preparadas e nunca entenderam nada sobre isso, não vai dar em nada. É questão de bom senso isso. Não dá em nada, pô. Deixa a árvore de Natal lá, grande bosta. Eu sempre comemorei Natal quando criança na minha casa e sempre foi uma maravilha, cara. Sempre foi legal, sempre foi bacana. Isso não modificou nada na minha vida. Isso não deixou de fazer que eu... Isso não impediu que eu fosse quem eu sou hoje. Você entende isso? Esse é o ponto. Não é a árvore de Natal que vai acabar com... Não é, cara. Você vai vivendo, você vai aprendendo. Quando a pessoa aprende de coração alguma coisa que ela vê que não é, aí ela para de comemorar o Natal. Não adianta ficar... pagão, herege. Isso não existe. Ela nem sabe por que você tá falando isso, pô. Não é assim não, cara. O pessoal é foda. O pessoal começa a descobrir aí algumas verdades. Pô, a primeira coisa que eles fazem é apontar dedo e começar a ficar falando dos outros. Você é pagão, o que você tá fazendo? Pô, que bagulho chato, velho.
Nada a ver, mano. Todo mundo é pagão, cara. Todo mundo tem. Todo mundo aqui tem algum tipo de paganismo. Quando a Bíblia fala de batismo como parte da salvação, é o batismo do Espírito Santo, Mateus 3,11. Quando fala de comer e beber seu corpo e sangue, é ser um com Cristo, de gerir seus ensinamentos. Exato. Lembrando, tudo isso é dom de Deus. O próprio Cristo quis ser batizado, isso diz muito. Falar que esse novo Estado de Israel é de Deus é blasfêmia. Todos esses líderes dessas nações são fariseus ateus, que vivem de mamon e aparências. Pois é. Esse Israel atual aí não é a terra prometida, né? Não é o povo, aliás. Eu também vejo dessa forma, irmão. Esse é bacana, cara. Bacana pra caramba esses assuntos aí. Eu gosto, velho. É isso, rapaziada. Tamo junto, Xandão Forever. Valeu, até a próxima. Fui!